lembrar da paixão de nosso Senhor. Agradecemos o extremo seu amor por nós. De sua paixão e morte veio para nós a salvação. Junto dele, a vida para sempre. Escutemos sua palavra e deixemos que seu amor misericordioso tome conta de nós. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados. No Senhor e em sua palavra encontramos a vida e a salvação. Deus derrama sobre nós sua misericórdia. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse enxagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões.
e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura.
Leitura de carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles respondeu: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus
e o amarraram, conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus, e esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse o malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso.
quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos ainda escreveu um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe,
a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: Oraram para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este dia é o único dia do ano em que nós não celebramos a Eucaristia. É o dia que nós celebramos a morte de Jesus. Portanto, Jesus não aparece na Eucaristia neste dia. Refletindo neste momento sobre aquilo que nós ouvimos, essa celebração nossa é tida por alguns antigos como a celebração das 7 palavras. As últimas palavras de Jesus como homem. Então nós podemos ouvir aí no trecho da narrativa do Evangelho, a cada interrogação, a cada momento, a fortaleza que Jesus demonstra em tudo para chegar a cumprir a sua missão. O primeiro passo que nós podemos dar, quando Jesus está ali no jardim com seus discípulos, já esperando o momento que chegavam aquelas pessoas que iam prendê-lo, quando chegam, em vez de Jesus poderia disfarçar,
sair, ir embora, correr. Não, Jesus vai ao encontro. A quem procurais? Sou eu, Jesus. Ele insiste com aquela pergunta: a quem procurais? Sou eu. Mas se me procuram, estou aqui. E deixam que esses companheiros vão embora, porque a Escritura narrava que não perdeu nenhum daqueles que lhe foi confiado. Então só ele que devia ser o condenado. E Jesus, com toda a força, com todo o ânimo, com toda a vontade de cumprir a sua missão, entrega nas mãos dos soldados, das autoridades, para ser condenado. Não teve medo, não deixou para trás a missão, não fugiu da responsabilidade, e convoca todos nós a caminhar também na presença de Deus, a viver essa presença de Deus em nossa vida. Como Jesus tinha aquelas pessoas que lhe acompanhavam, alguns guardas. Então um dos guardas quis defender Jesus, arrancando da sua espada e indo ao encontro daqueles que o prendiam. E Jesus então repreendeu: por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Para o ser humano era muito difícil compreender essa frase de Jesus, mas para Jesus não. Ele sabia que a sua missão era vir a este mundo, fazer tudo o que o ser humano faz, mas retornar para Deus, para continuar, para levar todos a Deus. Então essa era a missão. Então não posso fugir da minha responsabilidade, não posso deixar de beber o cálice para o qual eu fui enviado. Se eu fui enviado para essa missão, como que chegando no momento certo eu vou fugir? Eu vou me acovardar? Não, eu tenho que ter força, eu tenho que buscar, eu tenho que viver a missão. Jesus, diante das interrogações, dos interrogatórios que era feito, então Jesus questiona, ainda ali sendo condenado, ele ainda questiona aquelas autoridades. Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Por que quer saber mais, se vocês já estão sabendo de tudo? Por que quer que eu fale mais alguma coisa, que se eu já falei tudo o que devia falar? Procure ouvir das pessoas, procure ouvir de quem me ouviu. Eles sabem aquilo que eu falei. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós nos colocamos neste momento da celebração, aos pouquinhos nós vamos vendo esta força de Jesus, este amor determinado pela humanidade, essa coragem de assumir e de conduzir a vida de todas maneiras, de conduzir as pessoas à vida. Jesus também, diante das interrogações, ele responde: o meu reino não é deste mundo. Veja bem, o próprio rei lhe pergunta: tu és rei? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas o dariam, eu seria defendido deste momento, mas o meu reino não é daqui. Justamente para isso que eu vim, para fazer um reinado diferente, para mostrar algo novo, para levar as pessoas a questionar um pouquinho a sua maneira de viver na presença de Deus, para questionar as autoridades daquilo que fazem que não é o justo. E continua aí a interrogação, Pilatos querendo achar um motivo para condenar Jesus.
pois ele mesmo disse: não encontrei nada neste homem que merece aporte. Então ele mesmo entrega à humanidade, às pessoas que estão ali presentes. E Jesus então usa as próprias palavras para mostrar o reino, o rei que lhe faz rei, que chama de rei. É para isso que eu nasci, é para isso que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aí está a diferença do reinado de Jesus com o reinado de Pilatos e de muitos outros reis. Eu sou o rei da verdade. Eu vim para falar a verdade, e é a verdade que vai me conduzir até o final. E com isso Jesus aclama qualquer um de nós a colocarmos também diante da verdade, a viver essa verdade na vida, no dia a dia. E por ele ser o rei da verdade, por ele querer um reino verdadeiro, parece que diante dos homens não tem autoridade. Então Jesus deixa claro que a minha autoridade não é deste mundo, não é para isso que eu vim. A autoridade maior está na mão de Deus, e é para Ele que nós devemos voltar, é a Ele que nós devemos buscar a cada dia. Naquele momento ali de dificuldade, de entrega, Jesus sente na sua vida humana vontade até de desistir, vontade de fugir, mas Jesus sente pela sua força de Deus que ele tem que levar a missão até o final. Então ele começa a entregar para a humanidade tudo que é seu. Sabia que dali a pouco ele ia derramar o seu sangue, ia entregar a sua vida. Então ele começa a entrega a sua própria mãe. Diante da mulher ou da mãe, Maria, que está aos pés da cruz, do discípulo, que era considerado aquele que ele amava, Jesus entrega Maria ao discípulo como mãe, e entrega a humanidade através do discípulo como filho de Maria. Daí em diante não resta mais nada a Jesus como humano a realizar neste mundo. A sua missão está cumprida. Foi despojado de suas vestes, foi despojado de tudo, foi despojado até da sua própria mãe, para assim demonstrar um pouquinho mais o seu amor a toda a humanidade. Resta Jesus a lamentar a sua vida final. Tenho sede, tudo está consumado. Já não existe mais vida humana. Existe sim a vida para a ressurreição, a vida eterna. Existe sim a vida para toda a humanidade, mas a vida humana de Jesus se desfalece, se acaba. Então, meus irmãos e irmãs, celebrando este momento da morte de Jesus, cabe a nós não chorar, não lamentar este momento, mas cabe a nós ter a certeza da ressurreição, ter a certeza da vida. É para isso que Jesus veio ao mundo. É essa a sua missão, de conduzir todos nós, de fazer todos nós participarmos dessa grandeza do reino da vida eterna. E Jesus chega a este momento por amor. Só o amor que o conduziu, só o amor que o fez viver esta missão. E quando nós temos o amor no coração, nós também vivemos a nossa missão cristã. Nós também realizamos essa nossa caminhada rumo ao reino, rumo à vida eterna. Então não podemos cruzar os braços e ficar esperando que façam por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir ao encontro dessa nossa caminhada cristã. Nós temos que viver tudo isso que Deus nos propõe e assumindo com responsabilidade essa nossa caminhada cristã. Então celebramos sim a morte de Jesus, mas preparando o nosso coração para daqui a pouco estar celebrando a ressurreição, para daqui a pouco estar vivendo essa alegria de pertencer a um povo eleito, uma nação santa, encaminhada para o reino, com a vida plena para todos. Então coloquemos nas mãos de Deus, busquemos essa força de Deus em nossa caminhada,
Coloquemos a cada momento da nossa vida para que Deus nos fortaleça e nos conduz sempre à vida. Nós somos convocados agora a rezar pelas necessidades de nossa igreja, a oração universal. Então nós vamos colocar de pé. Eu vou fazer a invocação da oração, em seguida nós vamos responder tudo aí que está no folheto escrito presidente, mas nós vamos responder essa oração. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimas, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Todos, Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Todos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos, presbíteros, diáconos e igreja, e por todo o povo fiel. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados por Cristo Jesus. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. O povo da
pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não creem no Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar a Deus verdadeiro. Oremos pelos poderes públicos, por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fé, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Este é o momento que nós vamos fazer a exaltação, o erguimento da cruz, o momento em que Cristo desce da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
vamos deixar a adoração da cruz para o final de nossa celebração. Todos vão ter a oportunidade de vir adorar a cruz. Nesse momento agora nós vamos fazer apenas adoração pelo Padre e também pelos ministros. Preparando para participarmos da ceia da comunhão, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Neste momento, nós vamos esperar a comunhão para no salão, os ministros foram pregar. Podemos cantar um canto enquanto ele chega.
Vim para que todos tenham
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério os consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Às 19 horas nós temos a procissão do enterro, saindo pelas ruas da nossa cidade. É assim, encerrando a celebração nos dias de hoje, nesta sexta-feira. E lembro a vocês que amanhã é o dia mais importante, é o dia da ceia, da ressurreição, o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Por isso é importante a nossa participação na missa da ressurreição. E agora, em seguida, os ministros vão estar aqui na frente, portando a cruz, para que vocês tenham a oportunidade de vir adorar a cruz. Que a vossa bênção, ó Deus, desça cobriosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, e cresça a fé verdadeira, e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te vejo, Senhor, na tua